Sejam muito bem-vindos à tela resumida. Essa garota saiu para beber no meio da noite e viu seu marido abusivo. Ela ficou extremamente assustada e se escondeu em um canto, implorando constantemente para que ele a poupasse. Mas esse homem já havia perdido toda a humanidade há muito tempo. A garota viu isso e tentou rastejar até a porta. Mas seu marido não queria deixá-la ir tão facilmente. Ele pressionou a garota no chão e lentamente limpou o sangue do canto da boca com um lenço. A garota não aguentou mais essa injustiça, então ela lutou para revidar. Mas isso foi inútil porque a força dos dois lados era muito diferente. Seu marido estendeu a mão para agarrá-la e então a pressionou contra a mesa de jantar. Nesse ponto, ela não tinha mais forças para lutar, mas seu marido ainda não tinha intenção de parar de ver isso. Ela rapidamente disse a ele que estava grávida. No entanto, isso não só não conquistou a misericórdia de seu marido, mas também o deixou desconfiado. Então ele imediatamente tirou o cinto e tentou bater nela em pânico. Ela pegou a faca ao lado dela para se defender, mas seu marido sabia que ela era um covarde. Então ele não estava com medo nenhum. Ele até correu para pegar a faca da mão dela e a jogou no chão. Nesse ponto, Unsu não conseguia mais se mover, mas seu marido ainda estava louco. Ele continuou batendo em Unsu até que ela não aguentou mais e desmaiou. Mas quando Unsu acordou, ela estava segurando uma faca coberta de sangue na mão. Seu marido estava deitado imóvel bem ao lado dela. Além disso, havia alguns policiais na frente dela. Assim como Unsu foi presa por assassinar seu marido quando confrontada com as perguntas dos repórteres Uno, tentou o seu melhor para negar. Mas isso fez sua sogra, que estava por perto, enlouquecer. Sua sogra correu e espancou Unsu e ninguém conseguiu impedir, assim como a pobre Unsu foi injustamente presa enquanto estava grávida. Ela deu à luz sua filha lá para que sua filha não crescesse neste ambiente. Uno manteve um apelo, mas as evidências eram tão claras que nenhum advogado ousou defendê-la. Apenas um repórter descobriu a estranheza do caso e escreveu para ela. Ele disse que Willie se ofereceu para ajudá-la. No entanto, ele foi à prisão muitas vezes para visitá-la, mas foi recusado pelo diretor da prisão, alegando que a pessoa em questão recusava visitas. O diretor foi logo subornado pela sogra de Yun-Su. Yu não teve escolha a não ser confessar seu crime à maneira de seu pai. Seu pai disse a ela para usar a desculpa de que seu marido a havia torturado por muitos anos e que ela não aguentava, então ela o matou. Contanto que Uno pudesse fornecer evidências de que ela foi torturada por seu marido, ela poderia receber a menor sentença e talvez Unsu pudesse ser libertado muito em breve. Mas quando o pai de Uno foi ao hospital para obter provas de que Unsu havia sido abusado, ele descobriu que todos os registros médicos haviam sido apagados. Felizmente, uma enfermeira gentil que viu as cicatrizes das surras no corpo de Unu tomou a iniciativa de encontrá-lo e se ofereceu para testemunhar por eles. Mas no dia do segundo julgamento, a testemunha não estava em lugar nenhum. Descobriu-se que ela também havia sido subornada pela sogra de Yun-Su. Portanto, o segundo julgamento finalmente confirmou o original veredito. A ré Uno foi condenada a 10 anos de prisão. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. Ela ignorou a dissuasão do guarda da prisão e disse ao pai que a repórter Jae-min queria ajudá-la. Então, o pai de Uno deixou um bilhete na estação de TV, onde Jae-man trabalhava depois. De ver o bilhete, Jae-man imediatamente correu para o local da reunião, mas ele esperou por várias horas sem ver o pai de Uno. Acontece que o pai de Uno sofreu um acidente no caminho para o local da reunião, quando Unsu recebeu a notícia e pediu para ir para o hospital. O pai já havia deixado este mundo para sempre, tendo perdido a pessoa que a ajudou. Unsu só podia aceitar a realidade de ter que criar sua filha na prisão. Nesse momento, a sogra de Unu também veio visitar Uno, mas seus olhos estavam cheios de ódio. Antes, havia uma pitada de pena. Então, a sogra de Inu chorou e implorou a Inu que a deixasse criar a filha. Ela disse que esta neta era a única linhagem em sua família, então ela cuidaria bem da filha de Yun-Su para se tornar a herdeira do grupo. No entanto, o mau tratamento que ela recebeu em casa ainda estava profundamente gravado na mente de Uno. Portanto, Uno não se sentia à vontade em deixar sua filha naquele lugar infernal. Mas não muito tempo depois que Yun-Su recebeu más notícias. Naquela noite, sua filha adoeceu repentinamente. O médico diagnosticou que, por ter vivido em um ambiente com ar ruim por muito tempo, sua filha tinha asma. Se ela não mudasse seu ambiente de vida, a condição de sua filha poderia piorar após um período de luta mental. Uno tomou uma decisão, já que seu pai havia falecido. Não tinha escolha. Mas para levar dolorosamente sua filha para sua sogra, esperava que a sogra não transferisse o ódio dela para sua filha com a ajuda do guarda da prisão. Inu conteve as lágrimas e tirou uma foto com sua filha depois de entregá-la para sua sogra.
Inu voltou para seu quarto com uma sensação de vazio, mas pelo bem de sua filha, ela perseverou ano após ano. Felizmente, havia fotos do crescimento de sua filha, que a secretária de sua sogra enviou. Então, Unu foi capaz de aliviar a dor de sentir sua falta filha. O tempo voou. 10 anos se passaram e Unu foi finalmente libertada da prisão. A primeira coisa que ela fez foi ir à escola de sua filha, como mostrado na foto, para visitar a filha que ela estava desaparecida dia e noite. Ela finalmente encontrou sua filha neste momento. De repente, começou a chover forte. Unu gentilmente entregou a esta menina um guarda-chuva. Vendo sua filha na frente dela, ela não se atreveu a aceitá-lo e só conseguiu se virar e se preparar para sair silenciosamente. Mas neste momento, Unu de repente ouviu a menina chamando alguém para pegar a mãe dela, sentindo que algo estava errado. Unu correu atrás das duas pessoas até o ônibus. Só então Unu descobriu que a garota na foto não era sua filha. E Unu tinha sido enganada por tantos anos. Então, Unu foi imediatamente para a casa de sua sogra, Presidente Kim, e questionou onde sua filha estava. Presidente Kim não escondeu nada e disse a Unsu diretamente que eu tinha jogado sua filha fora para um lugar onde ninguém poderia encontrar. Presidente Kim sempre odiou Unsu por matar seu filho. Portanto, ela também queria que Unsu sinta a mesma dor neste momento. Unsu não aguentou mais. Unu correu, agarrou a Presidente Kim pelo pescoço e a forçou a levar a filha de volta. Mas então, Unsu foi parada pelos guarda-costas e foi impiedosamente expulsa. Unsu se recusou a soltar e ficou do lado de fora do portão, até que os guarda-costas jogaram Unsu contra a parede, fazendo-a desmaiar no local depois de acordar no hospital. Unu foi presa pela polícia e levada para um centro de detenção por invasão de propriedade no dia seguinte. Unu foi até a companhia do presidente novamente, ajoelhou-se e implorou ao presidente Kim para lhe dizer onde sua filha havia sido levada. Unu também disse firmemente que seu filho não foi morto por mim. Mas o presidente Kim não prestou atenção ao que Unu disse. Portanto, Unu foi mais uma vez expulso da porta, indefeso. Unu só pôde procurar o secretário Jun, que estava ao lado do presidente Kim naquele ano, para perguntar sobre o paradeiro de sua filha. Mas o secretário Jun já havia se mudado. Então, Unu não sabia para onde olhar. Isso deixou Unu indefeso e sem saber o que fazer. Não muito tempo depois, Unu foi para a casa de seu pai, sozinha no túmulo, e expressou seu sofrimento ao gerente do cemitério. Unsu acidentalmente descobriu que todo ano alguém traria flores para prestar homenagem no aniversário da morte de seu pai. Então Unsu foi até o dono da floricultura para descobrir e conseguiu o número de telefone que a pessoa usava para encomendar as flores. Unsu ligou rapidamente para esse número e sabia o endereço da pessoa que encomendou as flores. Ela seguiu o endereço e descobriu que a pessoa que encomendou as flores era a secretária Jun, a quem ela estava procurando. Pois quando confrontado por Unsu, o secretário Jun disse que não sabia nada sobre sua filha, depois de não obter a resposta que queria. Yu ficou na casa do secretário Jun por vários dias e se recusou a sair. Yu também lhe contou como ela havia superado aqueles 10 longos anos graças à sua saudade de seu filho. Mas essas coisas ainda não o comoveram até que o secretário Jin recebeu um telefonema e saiu às pressas. Insu imediatamente o seguiu e, neste momento, Inu descobriu que ele também tinha um filho que estava deitado em uma cama de hospital naquela noite. O secretário Jun sentiu profundamente que as coisas ruins que ele tinha feito eram uma retribuição por seu filho. Então, ele finalmente disse a verdade a Yunsu naquele ano. Depois de tirar a filha de Unu, o presidente Kim não queria levar a menina para casa para criá-la. Então, o presidente Kim deu ao secretário Jun uma grande quantia de dinheiro e disse a ele para lidar com isso discretamente. O secretário Jun, naquela época, precisava pagar pelo tratamento médico de seu filho. Então ele concordou com seu pedido naquela noite no lago escuro, misturado com a fumaça ilusória. A secretária Jen teve coragem de matar a filha de Unu por dinheiro. O guarda-costas na costa ficou extremamente satisfeito quando viu isso, e então saiu ouvindo essa verdade. Unu imediatamente caiu em depressão depois de sofrer por 10 anos. No final, ela só conseguiu uma separação eterna. No dia seguinte, Unu deixou um bilhete na casa da secretária Jen e começou seu plano de vingança. Mas no final, ela ainda não conseguiu fazer nada contra o filho inocente da secretária Junk. A secretária Jun também correu para o hospital depois de ler a carta. Ele ficou aliviado ao ver que seu filho estava bem. Mas para onde Unsu foi? O secretário Jun parecia ter pensado em algo. Ele saiu correndo naquele momento. Unu já havia encontrado o presidente Kim. Ela estava visitando seu filho no cemitério. Unsu apareceu atrás dela segurando a faca preparada na mão e silenciosamente
se aproximou dela. Então Unsu usou a faca para forçá-la até a beira do penhasco. Agora, além de sua vida, ela não tinha mais nada a perder. Então ela queria morrer com o presidente Kim inesperadamente. O guarda-costas correu e bateu em Su com um pedaço de pau e a deixou inconsciente no local. Onu foi levado para o hospital. Pelo secretário Jun, depois de acordar, Onsu imediatamente puxou o tubo intravenoso em seu braço, não importa o quanto o secretário Jin tentasse impedi-la. Onsu ainda insistiu em encontrar o presidente Kim para se vingar porque estava preocupado que algo acontecesse com Unu. Ele finalmente disse a verdade. Na verdade, a filha de Unu ainda estava viva. Acontece que o secretário Jun realmente não teve coragem de fazer nada com a filha de Yu naquele ano, mas ele não se atreveu a ir contra a vontade do presidente Kim. Então, ele secretamente levou a filha de Unu para um orfanato mais tarde. Alguns adotou-a, então, de acordo com o endereço dado pelo secretário Jun Unu, foi até aquela família quando viu a menina correndo para fora de casa. Unu reconheceu sua filha à primeira vista. A menina ainda estava usando o cobertor que a filha de Unu usava quando estava com Unsu. Ela gradualmente se aproximou de Unsu neste momento. Unsu não conseguia mais controlar suas emoções e abraçou a menina. A menina não recusou, mas em vez disso deixou essa mulher estranha acariciá-la. Não foi até que a pessoa que a adotou veio para empurrar Unu para longe que ela parou. Essa pessoa era o repórter que queria ajudar Unsu Vindicated há 10 anos, mas eles nunca se conheceram antes. Portanto, Jung continuou criticando Yu. Ele perguntou se ela tinha uma conspiração, mas a garotinha não parecia odiar essa mulher. Então ela disse ao pai para não continuar com o assunto e apenas disse a ele para voltar para casa rapidamente quando ela saiu. Ela continuou virando a cabeça para olhar para Yun-Su por um longo tempo naquela noite. Unu voltou para sua casa. A filha que ela perdeu por 10 anos estava finalmente ao seu alcance. Agora Unu's mente ainda se lembrava da sensação de tocar a mão de sua filha naquela época. Ela era tão G quando criança. Ela só queria que o tempo parasse naquele momento. No entanto, agora ela ainda era apenas uma mãe solitária e lamentável que ansiava por estar com sua filha. A partir de então, Unu frequentemente ia à escola de sua filha, mas Yunu só podia observar sua filha de longe e segui-la secretamente. E isso se tornou a única coisa que Unu queria fazer naquele dia. Unu foi finalmente descoberta por sua filha perspicaz. Esta também foi a primeira vez que a mãe e a filha conversamos oficialmente. Mas a ação da menina de dar meio passo para trás foi como uma faca apunhalando o coração de Yu. Unu sabia que ainda precisava manter distância da filha, mas a menina chamou Unsu de volta e perguntou por que ela chorou naquele dia. Unu respondeu gentilmente que era muito parecido com minha filha. A criança olhou para Unsu chorando e, inocentemente, perguntou por que ela continuava chorando. A última frase de sua filha fez Unsu explodir em lágrimas a ponto de ficar sem palavras. Não foi até que a família atual de sua filha a chamou. Embora Kyun-Su reagiu naquela noite, Unsu caminhou sozinha na estrada principal. Sua mente estava cheia de momentos felizes quando ela estaria com sua filha no futuro. Neste momento, um pensamento de repente surgiu em sua cabeça. Então, no dia seguinte, ela foi encontrar o secretário Jun e esperava que ele pudesse ajudá-la a discutir com o pai adotivo de sua filha, para que o pai pudesse devolver sua filha ao seu secretário. Jun imediatamente a parou. Depois de ouvir isso, ele pensou que Yunu não deveria aceitar sua filha de volta porque sua filha estava vivendo feliz com uma família amorosa. Se depois de tantos anos, Unsu aparecesse de repente e dissesse que era sua mãe, como a criança enfrentaria essa verdade? Mas Yunu disse que por causa de seu filho, ela foi capaz de superar aqueles 10 longos anos. Além disso, ela não foi quem fez o errado no começo, mas ela teve que suportar todo o sofrimento agora. Ela só queria poder viver e ser uma mãe normal. O que há de errado nisso? Visto que Unu era tão teimosa, a secretária Jun só pôde concordar com seu pedido. No entanto, na realidade, quando Unu começou a agir, ela percebeu o quão cruel a realidade era que quando o corretor levou Unu para ver as casas próximas, ela descobriu que não tinha dinheiro para alugar um lugar para levar sua filha. Portanto, ela não teve escolha a não ser encontrar um emprego primeiro com base em sua experiência. Unsu foi rapidamente favorecida por uma escola, mas a outra parte deu a Unsu uma verificação de antecedentes, sabendo que ela tinha antecedentes criminais e teria dificuldade em passar na revisão. Ela não teve escolha, a não ser sair às pressas depois disso. Ela leu muitas informações, de recrutamento diferentes. Finalmente, Unsu descobriu que qualquer emprego oficial exigiu uma verificação de antecedentes naquela noite. Yunu foi para a casa de sua filha Young-Hae novamente de longe.
Yuno podia ver que os parentes atuais de sua filha amavam muito sua filha. Portanto, Yuno se sentiu extremamente satisfeita no dia em que a secretária Jun pediu ao pai adotivo da filha de Yu para discutir Yunu. Disse a ele que havia decidido desistir depois dos últimos dias. Ela entendeu que talvez não perturbar a vida de sua filha fosse a melhor escolha, e porque ela estava preocupada que teria dificuldade em controlar suas emoções, ela, preparado para sair antes de sair em Su, ainda queria ver sua filha uma última vez, então ela a seguiu. Mas desta vez, Uno descobriu que havia uma mulher bloqueando o caminho de Yun-hai. Depois que as meninas viram o rosto da mulher claramente, ela fugiu. A mulher também seguiu de perto e caiu no cruzamento à frente Uno. Viu isso e estava extremamente preocupada com a segurança de sua filha. Então ela correu atrás, com certeza. Yun-gai correu para um beco e teve um ataque de asma e não conseguia respirar neste momento. Ela estava prestes. Pegou o telefone para ligar para o pai, quando não conseguiu mais segurar, e desmaiou. Felizmente, Uno correu para pegar a filha a tempo e caiu no chão. Então Uno carregou a filha às pressas para o hospital após receber atendimento de emergência. A filha de Uno estava felizmente bem neste momento porque Jiman não conseguiu encontrar sua filha. Ele estava extremamente em pânico. Toda a família estava preocupada e procurou por todos os becos próximos. Finalmente, na câmera de vigilância na entrada de um restaurante, Jan descobriu a cena de sua filha. Fugindo loucamente enquanto Uno estava perseguindo de perto Geman, reconheceu à primeira vista esta era a mulher estranha que havia abraçado sua filha naquele dia. Então ele começou a entrar em pânico. Ele suspeitou que sua filha havia sido sequestrada. Então ele seguiu a direção em que ela correu e ligou para ela. Só então ele descobriu que o telefone de sua filha havia sido deixado sob um canteiro de flores. Próximo, isso o deixou ainda mais preocupado, então eles correram para a delegacia para relatar o caso. A polícia também começou a procurar com todas as suas forças. Foi neste momento em que Jae-min recebeu um telefonema. Um amigo que ele conhecia tinha visto a figura de sua filha no hospital do outro lado, quando Uno foi pagar a conta do hospital. Jung já havia saído da cama do hospital. Então Uno correu atrás dela, felizmente. Ela ainda não tinha ido longe. Unso queria saber por que Yun-gai fugiu depois de ver aquela mulher. Mas por algum motivo. Assim que Unso mencionou aquela mulher, ele ficou extremamente agitado neste momento. Jim dirigiu até aqui e viu sua filha. Chorando, ele pensou que Yun-gai tinha sofrido muito, então, depois de colocar seu filho no carro, ele correu com raiva para Unsu e a assustou tanto que ela se sentou no chão e cobriu os ouvidos. Jiman repreendeu Unsu com raiva. Nesse momento, a polícia também chegou ao local. Uno estava prestes a explicar a Jiman que ela era a mãe biológica de sua filha quando Jung saiu do carro ao lado. Então, Unsu não conseguiu dizer nada. Uno foi levado para a delegacia de polícia. Então, Jiman levou Jung ao hospital para tratamento e acidentalmente descobriu uma passagem de trem na bolsa de Uno. Ele ficou até feliz por ter encontrado sua filha a tempo. Caso contrário, ela teria sido levada enquanto isso na delegacia de polícia. Insu tentou o seu melhor para explicar que a razão pela qual Young-hee fugiu na rua foi por causa de outra mulher, Unu. Estava apenas preocupada com a segurança de Young-hae. Então ela correu atrás, mas a polícia havia extraído informações. Juno e descoberto que ela tinha antecedentes criminais. Então eles não acreditaram no que ela disse no hospital. Yun-gai acordou e imediatamente disse a Jman que Unu não era uma má pessoa. Yun-gai também disse isso porque Unsu sentiu que eu era muito parecida com a filha dela. Ela apenas seguiu. Jman ficou ainda mais bravo depois de ouvir isso. Ele pensou que Yuno queria usar esse método para enganar Yun-gai. Depois disso, ele imediatamente disse à filha para nunca confiar em estranhos. Mas Yun-gai ainda disse firmemente que Yunu não era uma pessoa má naquele momento. Jae-man perguntou por que ela teve que fugir. Mas Yun-gai não podia dizer a verdade, porque ela sabia muito bem que a mulher que a fez fugir era a dor que seu pai nunca quis mencionar no dia seguinte. J. E compareceu a um evento e aconteceu de conhecer. A mulher lá, os dois se entreolharam surpresos, só de olhar para eles. Você poderia dizer que algo estava acontecendo entre eles. O nome dessa mulher era Sami. Muitos anos atrás, eles eram um casal feliz, porque Sami não podia ter filhos. Eles adotaram uma menina, ambos amavam muito sua filha, enquanto cuidavam da filha. Sami a deixou sozinha em uma casa em chamas porque ela era muito brincalhona. Embora Gun estivesse muito bravo, ele ainda perdoou Sami. No entanto, mais tarde, quando Jan chegou em casa mais cedo de uma viagem de negócios, ele descobriu que o havia traído desta vez. Ele não poderia perdoá-la por seu erro. Então os dois se divorciaram. Agora Sami se tornou um empresário de um atleta famoso e voltou para a Coreia.
Ela ainda tem sentimentos por Jaemin e sente muita falta de sua filha. Então ela espera que eles possam reacender seu antigo amor, mas Jaemin ainda se lembra do passado muito claramente em seu coração. Então ele não quer aceitar sua nova aparência. Assim como Jaemin estava prestes a sair, Sami disse que ela conheceu sua filha. Além disso, a razão pela qual sua filha fugiu Emma Rua ontem foi porque ela viu Sami depois de retornar à empresa. Jaman recebeu um aviso de que a polícia havia provado a inocência de Uno. Ele também sabia que havia entendido mal uma boa pessoa. Então correu para a delegacia e viu Uno caminhando sozinho na chuva vendo isso. Jiman imediatamente segurou um guarda-chuva para Onsu, depois de mandar Onsu para casa para expressar seu pedido de desculpas e gratidão. Jiman convidou Uno para fazer um piquenique com ele e sua filha nos subúrbios. Amanhã, enquanto hesitava, Uno recusou seu convite, quando ela se virou para sair. Seus passos gradualmente ficaram mais pesados depois disso. Uno não sabia o que estava pensando, mas se virou e aceitou o convite de Jaman no dia seguinte. Uno finalmente mudou sua aparência e apareceu na frente de Young-hae e Jaemin. Eles dirigiram para os subúrbios juntos e tiraram muitas fotos bonitas. Eles começaram o churrasco. Uno também mostrou suas habilidades e ganhou elogios de Young-hae e Jaemin enquanto conversava. Com Jaemin, Uno descobriu que ele era divorciado. Ele ainda era solteiro. Eles passaram um dia feliz juntos. Young-hae já estava dormindo profundamente. Mas depois de saber que Unsu tinha que sair do carro, ela disse ao pai para parar o carro e correu, direto para Unsu. Então Young-hae sussurrou no ouvido de Unu que sempre que você sentisse falta de sua filha, você poderia vir me ver, porque você disse que eu era como sua filha. Se isso te fazia sentir confortado, então eu também me sentiria feliz estando ao seu lado. Essa frase fez Unu afundar nela, e não havia como escapar naquele momento. Um pensamento ousado surgiu na cabeça de Uno. Unu queria realmente viver como a mãe de Young-hae que iria se casar com Jaemin, mesmo que ela tivesse que assumir a identidade de uma madrasta, contanto que ela pudesse estar com sua filha dia e noite, tudo valia a pena para Unsu. Portanto, Unsu começou a se mudar no evento onde Jiman estava relatando o Festival da Flor de Cerejeira. Unsu apareceu na frente dele com uma aparência completamente nova. Isso fez Jim olhar para Unsu com um G diferente. Encontros coincidentes continuaram a ocorrer durante este período de tempo. Os sentimentos entre Uno e Jim se desenvolveram. Muito rapidamente, a distância para alcançar o objetivo de Uno de se tornar madrasta de sua filha estava ficando cada vez mais perto. No entanto, Unsu ainda não sabia que neste momento um par de olhos malignos a estavam observando. O presidente Kim fez alguém investigar informações sobre a filha de Unsu e descobriu que ela tinha um histórico de asma neste momento. O presidente Kim imediatamente pensou naquele ano em que Uno havia deixado a filha desamparadamente para ser criada por ela. Pensando nisso, o presidente Kim ficou ainda mais desconfiado de que essa garota era de Uno filha. Portanto, o presidente Kim foi imediatamente encontrar a ex-esposa de Samid-man e deliberadamente mencionou questões familiares a ela, pelo que o presidente Kim disse. Sami também amava muito sua filha adotiva. Depois de ouvir, o presidente Kim também disse que admirava muito Sami por este nobre ato de adoção e imediatamente mencionou que queria ver uma foto de Iha quando ela era pequena. Sami também ficou muito feliz e mostrou à presidente Kim a foto que ela guardava em seu telefone. Da foto, o presidente Kim viu uma familiar cobertor na menina. E esse era o cobertor que Su usou para bater em sua filha quando ela a deu ao presidente. Kim Semi também disse que este era o cobertor que estava enrolado em volta da menina quando eles vieram adotá-la. Talvez tivesse o cheiro de sua mãe. Então, depois de todos esses anos, o jovem Hai não suportou jogá-lo fora. Nessa época, o presidente Kim tinha certeza absoluta de que essa criança era filha de Unu. No dia seguinte, Unu recebeu uma ligação de Jotamin. Ele pediu que ela fosse à escola para buscar sua filha, ouvindo que Unu era, declaro, muito feliz. Mas quando Unu chegou no portão da escola, ela viu o presidente Kim prestes a levar Young. Embora Unu não hesitou e foi direto parar o presidente Kim. O presidente Kim fingiu explicar que eu tinha acabado de ver a criança fofa e queria dar um presente a ela. O presidente Kim até se virou deliberadamente e disse que a aparência preocupada de Unu era como se ela fosse sua mãe biológica. Unu imediatamente respondeu que esta era a filha da pessoa com quem ela estava namorando. Então é claro que ela queria cuidar da criança. O presidente Kim sabia o motivo profundo, mas desta vez o presidente Kim
Não pretendia prosseguir até o fim, porque ela havia alcançado seu objetivo, que era o cabelo do jovem Hai. Então, o problema veio para Uno novamente. Sei ficou extremamente ciumenta quando viu que o relacionamento de Unu e seu ex-marido estava ficando cada vez mais próximo. Então ela foi até Unu. Ela criticou Unu por ignorar a existência da mãe de Young-hae. Sami também disse que o bom tratamento de Unu para Young-hae era apenas usar esse método para seduzir Jaemin. Então Sami queria que Uno fosse embora rapidamente e não afetasse a reunião de os três confrontados com a declaração direta de guerra. De Sami, Unsu é claro que não desistiria facilmente. Uno não negou o que Sami disse. Unsu disse que fez isso porque queria Jota antes de sair. E Uno disse a Sami que ela poderia pagar qualquer preço por isso. Depois de ouvir isso, Sami ficou extremamente bravo, mas não pôde fazer nada na competição de arte patrocinada pela corporação do presidente Kim. A filha de Jan ganhou o primeiro lugar. Jotman e Ixiri-su compareceram à cerimônia de premiação juntos. Sami ficou nos bastidores olhando para a aparência feliz dos três deles. Ela ficou ainda mais irritada neste momento. O presidente Kim foi até Sami e disse que era muito difícil para ela recuperar sua posição original. Depois de ouvir isso, Sami ficou atordoado no local. O presidente Kim imediatamente pegou um relatório de teste de DNA depois de lê-lo. Sami ficou extremamente surpreso. Só então Sami soube que Unu era a mãe biológica de Young-ha, justamente quando Sami pensou que ela nunca poderia voltar para Jaemin. O presidente Kim imediatamente disse que eu poderia ajudá-la neste momento. Onu e Jaemin eram muito pacíficos juntos. Onu podia sentir seu amor sincero e profundo, ao mesmo tempo a dor deste homem que havia sido traído pela pessoa que amava foi gradualmente curada. Ele também começou a ficar mais quente. Entretanto, quando Uno estava sozinha, ela não conseguia ser feliz. Neste momento, ela estava em conflito. Ela não sabia se era certo ou errado para ela usar este método para enganar os sentimentos de alguém que havia sido ferido no amor como Jaemin. Ela estava com medo de que um dia sua mentira fosse exposta e machucaria Jaemin. Novamente, isso a fez se sentir extremamente inquieta naquele dia. Quando Jaemin voltou para casa, ele encontrou um documento. Na caixa de correio, ele abriu e viu que dentro havia fotos de Uno e sua filha quando elas eram jovens. Ele não conseguia entender por que U tinha uma foto dela e de sua filha quando elas eram jovens ao mesmo tempo. Ele também não sabia quem enviou essa foto, qual era o significado disso. Essa foto foi claramente tirada antes de ele adotá-la. Então ele se lembrou desse período em que Su tratou Young-hae bem sem motivo. Jodimin começou a duvidar da identidade de Su no dia seguinte. Ele foi até a caixa de correio onde recebeu a foto pela câmera. Não muito longe, ele descobriu que a pessoa que enviou a foto era Sami, sua ex-esposa, para confirmar a situação. Jaemin imediatamente bateu na porta de Sami-sei. Também tinha imaginado que ele viria. Então ela ficou extremamente feliz. Jan também não tinha vontade de falar sobre coisas não relacionadas com ela. Então ela pegou a foto diretamente e perguntou, diretamente a ela. Simi tomou a iniciativa de admitir que ela tinha enviado a foto. Ela também disse que Onsu era a mãe biológica de Ixi para viver com sua filha. Onsu deliberadamente se aproximou dele para ser direto com Suera quem estava brincando, com os sentimentos de Jan. Mas o que Sei não esperava era que, embora Geman soubesse que Onu era a mãe biológica de sua filha, ele não concordava com a especulação de que Onu estava apenas brincando com seus sentimentos. Ele até se levantou firmemente para proteger Unu. No entanto, depois de sair, Jiman caminhou sozinho na rua se sentindo extremamente perdido naquela noite, quando os três jantaram juntos. Jiman olhou para Unsu se sentindo extremamente complicado. Unsu, por outro lado, ignorou completamente seu troco após o jantar. Uno foi embora, para o quarto dela e encontrou Jiman sentado na cama, acariciando o cobertor da filha. Então ela foi e sentou-se inesperadamente. Jaemin disse a ela que o cobertor era muito velho. Young-hae estava enrolada neste cobertor quando foi adotada. Ele imaginou que sua mãe a havia deixado neste cobertor. Ele queria comprar um novo para Young-hae, mas ela não ouviu. Ela disse que precisava deste cobertor para dormir, o que o deixou triste e seu coração doeu. Que tipo de pais abandonariam uma filha tão preciosa? Uno se sentiu extremamente envergonhado. Felizmente, Young-hae entrou com o tempo, o que ajudou a resolver a atmosfera estranha quando chegou a hora de ir para casa. Jaemin imediatamente levou Yuno para o portão ao se despedir. Unsu expressou seus sentimentos por ele.
Mas isso o fez se sentir enojado se eles se amavam tanto. Então deixaram seu relacionamento se desenvolver mais depois disso. Ele imediatamente puxou Unsu para o andar. De cima, quando eles entraram no quarto, Unsu lentamente tirou suas roupas, mas Jaeman estendeu a mão para ajudá-la a puxar sua blusa para cima. Ele ainda tinha muita esperança por Unsu. Então ele tirou a foto e disse a ela que a garota que ela estava segurando sua filha atual. Ele a ajudaria apenas dizendo a verdade que essa garota é filha de Unu. Mas Yoon-soo francamente disse que sabia de tudo no começo. Então ela se aproximou de Jo-min. Ela fez isso na esperança de poder viver com sua filha neste momento. Jim estava completamente desesperado. Ele sempre pensou que Yoon-soo era o destino que Deus havia lhe dado, mas na verdade era tudo o plano dela. Isso o fez se sentir um idiota com quem ela brincou. Ele até criticou Yoon-soo por ser cruel. Ela havia abandonado sua filha por tantos anos, então ela não tinha o direito de ser mãe. Unu estava prestes a explicar sua impotência, mas Jaeman não queria mais acreditar em nenhuma de suas palavras. Ele se virou friamente e foi embora por causa disso. Os dois se separaram daqui. Unu teve dificuldade em ver esperança, mas agora ela imediatamente caiu em desespero. O que é pior é que o presidente Kim foi até o secretário Jun, que sempre ajudou Onu. Ela expôs sua traição há 10 anos. Então, ela pediu a ele para terminar o assunto que ele não tinha feito há 10 anos, mas ele recusou. No entanto, ela usou seu filho que estava deitado no cama de hospital para ameaçá-lo. Ele não teve escolha a não ser concordar. Mas esta era apenas uma maneira temporária de proteger seu filho. No dia seguinte, o secretário Jun foi ao escritório do presidente Kim novamente. Desta vez, ele estava mentalmente preparado para negociar com ela. Ele tirou uma gravação e disse que o conteúdo dentro era suficiente para provar seus crimes. O presidente Kim ouviu e achou normal, porque se não houvesse evidências e ele quisesse prendê-la com base apenas nesta gravação, não funcionaria. O secretário Jun então tirou uma pilha de evidências que ele havia coletado muitos anos atrás depois de lê-las. Ela começou a ficar nervosa. O secretário Jun imediatamente tirou essas coisas para ameaçá-la e esperava que todos estivessem seguros no futuro. Ao mesmo tempo, ele também a ameaçou para não causar mais problemas para Su e sua filha. Parecia que o problema havia sido resolvido, mas o secretário Jun sabia que o presidente Kim não se comprometeria facilmente. Para levantar a guarda, ele decidiu contar a Jota-min e Yoon-soo seu segredo. Ele sabia que os dois haviam terminado. Então, chamou Jota primeiro, disse que tinha novidades para revelar. Então ligou para Unu novamente e a convidou para conversar. Unu tinha acabado de chegar ao local do encontro quando encontrou Jiman, que também estava lá. Jiman pensou que Unu estava usando o mesmo truque deliberadamente, criando uma situação em que eles se encontraram por acaso. No entanto, antes que Unu pudesse abrir a boca para explicar, alguém de repente caiu de cima e essa pessoa era o secretário Jun, que estava procurando por eles para revelar o segredo do presidente Kim. Unu gritou quando viu isso e Jiman chamou uma ambulância para ajudá-lo depois, levando Yoon-soo para o hospital Jaeman. Também saiu no dia seguinte. Jiman viu um aviso da polícia de que o secretário Jun foi confirmado como tendo deixado este mundo por conta própria. Jiman se sentiu muito estranho, como alguém que ligou para ele para lhe dar informações poderia fazer isso sem conhecê-lo ainda. Então ele imediatamente foi para a delegacia e explicou a situação para eles. Yunu aconteceu de estar lá. Ela também estava tentando dizer que a história do secretário Jin não poderia ser assim, mas de acordo com a situação na cena, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma outra evidência para provar que alguém o machucou. Então eles só puderam fazer esse julgamento, vendo esta cena. Jang sentiu que não precisava mais explicar seu ponto de vista. No entanto, ele ainda tinha dúvidas em seu coração depois disso. Ele imediatamente foi até a cena e viu um caminhão. Estacionado não muito longe deste lugar, vendo que ele foi imediatamente até o caminhão, Jiman ligou para o dono do carro e obteve com sucesso os dados da câmera do painel do carro. Com certeza, Jiman descobriu algo incomum no momento do incidente a partir dos dados do vídeo, então ele foi à delegacia novamente e mostrou o vídeo para a polícia. O vídeo mostrou claramente que depois que a secretária Juni caiu, a luz do sensor automático no corredor acendeu, o que provou que havia outras pessoas na cena. Com base nas pistas, a polícia decidiu reexaminar os funcionários que entraram e saíram do prédio naquele momento. Depois que Geman voltou para a estação de TV, seu colega disse a ele que 10 anos atrás, a secretária Jun era secretária, próxima do presidente Kim. Então ele pensou na secretária Jun ligando para ele e informando.
Ele que ela queria revelar algo relacionado ao presidente Kim? Poderia ser que a queda do secretário Jun de um lugar alto estava relacionada a ela. Além disso, ele acidentalmente soube por seu chefe que ele se tornou um repórter especial, há 10 anos, e foi transferido para trabalhar em uma agência estrangeira, porque o presidente Kim o recomendou. Ela fez isso de propósito porque naquele ano, Jae-min descobriu algo suspeito sobre o assassinato do filho do presidente Kim por sua nora. Ele também recebeu uma carta pedindo ajuda do assassino dizendo que ela havia sido incriminada, mas o caso estava apenas na metade da investigação, quando Jae-min foi transferido para outro lugar. Além disso, naquele ano, ele foi à prisão muitas vezes para encontrar o assassino que pediu sua ajuda. Mas ele foi recusado todas as vezes. Pensando nessas coisas, ele rapidamente ligou para seu amigo na delegacia e pediu a esse amigo que lhe enviasse informações sobre a pessoa que assassinou o filho do presidente Kim naquele ano. Após abri-lo, Jae-min descobriu que o assassino naquele ano se chamava Han. Hwan Yo, a pessoa que pediu sua ajuda, não era ninguém menos que Nu, então correu para casa e tirou da caixa a carta do assassino pedindo ajuda daquele ano. Foi de fato Su quem a enviou. Então ele começou a procurar nos arquivos do caso de 10 anos atrás, mas ele não conseguia entender por que toda vez que ia vê-la, Su recusava o líder ao lado de Jae-min. Imediatamente deu uma resposta. Ele disse que Su estava definitivamente mentindo e não podia fornecer nenhuma evidência. É por isso que ela não se atreveu a encontrar Jae-min. Justamente quando Jae-min estava em um beco sem saída, ele recebeu um telefonema, o convidando para sair. Ele então foi ao local do encontro, e a pessoa que veio era um atleta famoso que tinha acabado de retornar ao país há pouco tempo. A ex-esposa de Jiman era sua empresária. Além disso, esse cara era fã de An-su há muitos anos porque seus pais faleceram. Yeon-jun teve que morar com parentes e sempre foi tratado com frieza. Naquela época, era seu vizinho Unsu que lhe dava calor e se tornou a única boa lembrança de sua infância. Então, desta vez, quando ele retornou ao país, ele queria passar a vida inteira cuidando de Unsu. Mas Yeon-jun sabia que seu coração não era para ele, então ele não a forçou. Yeon-jun imediatamente deu um arquivo para Jun. Foi isso que Yeon-jun encontrou na casa de Unu. Yeon-jun queria que Jim não tirasse conclusões precipitadas sobre Unsu, mas que esperasse até que ele terminasse de ler o conteúdo antes de falar. Além disso, Yeon-jun também disse que Unsu não sabia que ele veio para encontrar Jae-min. No entanto, antes que Jae-min pudesse ler o conteúdo, Nu foi até ele e explicou que não queria abandonar sua filha, mas foi enganada pelo presidente Kim. Então Nu também disse a Jae-min sobre o presidente Kim incitar o secretário Jun a matar sua filha para se vingar dela depois que Jman ouviu isso. Ele sentiu que era realmente absurdo que a avó usaria a vida da neta para se vingar de outra pessoa. Além disso, Jim tinha preconceito contra Unu. Então ele pensou que ela estava mentindo para ganhar sua simpatia depois de voltar para casa. Jiman olhou para o conteúdo do arquivo e descobriu que todas eram cartas de angústia que Nu havia escrito para ele enquanto estava na prisão. No entanto, todas elas foram devolvidas. Só então, Jiman percebeu que Unu nunca havia desistido de Vindicated por si mesma. Era apenas que alguém estava deliberadamente tentando impedi-la. Então era possível que Unu tivesse sido realmente injustiçada? Então ele começou a acreditar no que Unsu disse no dia seguinte na coletiva de imprensa do grupo do presidente Kim. Jae-min se levantou e deliberadamente agradeceu a ela por nomeá-lo como repórter especial há 10 anos. Então ele mencionou que estava investigando o caso de seu filho naquele ano, mas foi repentinamente transferido. Além disso, recentemente, o secretário Jun, que originalmente pretendia revelar algumas coisas para J-min, de repente mudou de ideia. Os dois incidentes aconteceram com 10 anos de diferença, mas pareciam muito semelhantes. Alguém estava bloqueando tudo deliberadamente nos bastidores. Depois de ouvir essas palavras, o rosto do presidente Kim mudou de cor. Ela sabia que Gi-man estava se referindo a ela, mas na frente de tantos repórteres, ela só conseguiu suprimir a raiva em seu coração depois de voltar para casa. Ela imediatamente enlouqueceu e decidiu se vingar da pobre mulher de Ji-man. Deste lado, quando Unsu soube que sua filha estava doente, ela só pôde visitar secretamente. Mas Jae-min ainda a pegou. Porém, desta vez, ele não a impediu. Neste momento, um convidado indesejado chegou. Era o presidente Kim que queria se vingar deles. Ela disse descaradamente que estava visitando sua neta. Ela também disse que levaria sua neta embora como avó. Então ela se virou e criticou Unsu por matar seu filho. Então Unsu não tinha o direito de estar aqui. Felizmente, Jae-min deu um passo à frente e disse que Unu era a pessoa que ele amava. Então é claro que ela tinha o direito de estar aqui.
Embora o presidente Kim o poder era extremamente grande, ela não tinha uma razão razoável, então ela não ousou fazer nada abertamente com eles. Então, desta vez, ela só pôde deixar ir. Porém, antes de sair, ela disse a eles que definitivamente voltaria em breve. Neste momento, a família de Gun no quarto ouviu o barulho e imediatamente abriu a porta para sair. Mas quando eles saíram, eles não entenderam o que estava acontecendo. O jovem Ha, que estava doente, viu Um-soo chegando e imediatamente correu para enterrar a cabeça em seus braços durante este tempo, quando Um-soo desapareceu de repente. Sentia muita falta dela diante das ameaças do presidente Kim Jong. Ainda não conseguia esquecer que Uno planejava enganá-lo, mas para proteger sua filha. Ele e Uno fizeram um acordo. Eles viveram temporariamente juntos como amantes no dia seguinte, de acordo com o vídeo da viagem que Jae-min forneceu. A polícia investigou a situação dos funcionários entrando e saindo do prédio. Houve uma descoberta importante. Quando o secretário Jun entrou no prédio, ele estava segurando um arquivo em sua mão. Este arquivo apareceu nas mãos de outra pessoa, quando ele saiu do prédio. Infelizmente, a cena estava muito escura para ver o rosto dessa pessoa claramente. Deste lado, o presidente. Kim rapidamente agiu, ela se passou por uma empresária de caridade e aceitou uma entrevista com a estação de TV durante a entrevista. Ela deliberadamente mencionou que seu filho foi machucado por sua nora há 10 anos. Ela fingiu chorar, mostrando que estava com o coração partido sob o conforto do anfitrião. O presidente Kim imediatamente colocou uma expressão ressentida e revelou um segredo há 10 anos. Sua nora malvada mentiu para ela que o neto estava morto. Mas, na verdade, a criança foi abandonada por ela, e ela só descobriu recentemente que o neto ainda estava vivo e havia sido adotado por outra pessoa. Não só sua nora levou sua neta, mas também fez com que ela e sua neta fossem separadas. Assim que esta notícia foi divulgada, a reportagem das estações de TV ficou extremamente surpresa. Não muito tempo depois de saberem o endereço da nora do presidente Kim por alguém, para relatar a notícia primeiro, os repórteres correram um por um. Neste momento, Uno estava em casa assistindo à transmissão ao vivo e sabia que estava prestes a enfrentar grandes problemas. Então ela se preparou apressadamente para sair de casa. Mas assim que saiu da porta, viu um grupo de repórteres bloqueando a entrada do beco. Então ela só pôde correr para o beco, mas descobriu que também havia um grande grupo de repórteres vindo para cá quando ela não sabia para onde ir. Um braço atrás dela a puxou para dentro de um carro, e essa pessoa era G. Ele então a levou para longe deste lugar depois de voltar para casa. Disse a Uno que ele era o advogado que queria ajudá-la há 10 anos, depois de ouvir Onu confirmar que ela não matou o filho do presidente Kim naquela época. J-min disse que definitivamente a ajudaria a encontrar a verdade. Então ele começou a investigar no dia em que a secretária Jun teve o incidente. Ele foi ao diretor de um hospital, pelo que o diretor Geman soube quando a secretária Jun estava ao telefone com alguém. Ele continuou repetindo os números 6 e 49. Então, de acordo com o logotipo na bolsa de documentos da secretária Jun, que a vigilância à câmera registrou que GMA foi a uma agência de avaliação pela equipe que trabalhava aqui. Jae-min sabia que a secretária Jun havia dado a eles 2 pedidos de teste de paternidade. Ele sabia que uma parte era incomum e a outra parte era um relatório forense, que somente o remetente poderia recuperar. Portanto, a equipe não poderia revelar informações específicas a ele após retornar para casa. Jae-man imediatamente contou a Un-soo sobre a situação. Ele imaginou que se o acidente da secretária Jun foi causado pelo presidente Kim, então o relatório de teste de paternidade restante deve estar relacionado a ela. Além disso, esse relatório também continha um grande segredo, porque se o relatório forense estivesse relacionado a Un-soo, não havia necessidade de escondê-lo. Portanto, ele queria que ela pensasse sobre o que esse número 649 significava. Mas, por enquanto, Uno não sabia o que esse número continha naquela tarde. A ex-esposa de Gun visitou secretamente sua filha, mas no meio disso, ela recebeu um telefonema urgente e teve que voltar para a empresa. Ela originalmente pretendia ligar para o professor de Young-hae para buscá-la, mas Young disse que eu poderia ir para casa sozinha. Então Sammy saiu com paz de espírito. Mas assim que ela saiu, Young foi levada para este lado. Quando Uno foi visitar o túmulo de seu pai, ela recebeu uma foto de sua filha em um barco, vendo o Un-soo ligar para aquele número, mas descobriu que do outro lado da linha era o presidente Kim. O presidente Kim disse a Un-soo que 10 anos atrás sua filha deveria estar deitada no lago depois de ouvir essas palavras. Un-soo ficou extremamente preocupado. Uno imediatamente correu para ela quando Un-soo chegou.
ela descobriu que sua filha ainda estava sã e salva. O presidente Kim só queria dizer a Uno que eu poderia levar sua filha embora a qualquer momento. Além disso, com seu status legal de avó, ninguém poderia fazer nada contra ela. O presidente Kim ameaçou Sue e disse que se ela não quisesse que nada acontecesse com sua filha, ela deveria ir imediatamente para este lado, porque eles não conseguiam encontrar sua filha. A família de Ji-min também estava muito preocupada naquele momento. Unu carregou Yoon-gae para casa. Mais tarde, Unu também adoeceu porque estava preocupada com a filha. Sua filha, Jiman, soube que o presidente Kim a havia levado embora ao ver Soo deitada no chão, cama de hospital. Ele entendeu a dor e o ressentimento que ela suportou todos esses anos. Ele amava essa mulher. Ele também não podia enganar seu coração. Depois que Insu acordou, ele imediatamente expressou seus sentimentos. Para ela, ele decidiu viver com ela. Uno sentiu que suas ações anteriores de enganar J-min não eram dignas de seu amor. Então ela imediatamente se levantou e queria ir embora vendo isso. Jiman segurou Unsu para trás e a abraçou com força. Unsu também o abraçou. Talvez neste momento Unsu percebeu que ela não se aproximou de Jiman inteiramente por causa de sua filha assim. Os dois entraram no salão do casamento juntos, porém não sabiam por que a filha não estava feliz. Quando a cerimônia estava prestes a acontecer, Yoon-gae de repente se levantou e foi até Unsu para perguntar se ela era a assassina. Acontece que, como ela não queria ver os dois felizes, o presidente Kim foi até Yoon-gae. Além disso, como ela não queria ser uma pessoa má, ela pensou na ex-esposa de Gun. Nesse momento, Sami viu que seu relacionamento com Jaeman não poderia ser salvo. Então ela estava prestes a deixar isso. Mas o presidente Kim ligou para Sami e disse que queria contar ao jovem Hai sobre Onu ter matado alguém e ir para a prisão porque Sami também era a mãe da criança. Ela não queria que Sami se preocupasse com Young-ha sendo ferido. Então Sami foi às pressas para a cena do casamento para parar o presidente Kim. Depois que Sami chegou, o presidente Kim deliberadamente a persuadiu a contar sobre Soo-kil matando alguém. Ela perguntou a Sami se ele pretendia deixar uma mulher tão assustadora ser madrasta do jovem Hai, mas Sami não sabia como parar. Jamanelli sabia que Ansu tinha matado o ex-marido dela, mas ainda a amava. Então essas palavras foram ouvidas por Young no alto da sala depois de atingir seu objetivo. O presidente Kim ficou satisfeito e saiu mais tarde durante a cerimônia. Young de repente se levantou para questionar Unu se ela tinha feito isso. Jaemin estava prestes a explicar, mas ela se recusou completamente a ouvir e saiu correndo. Neste momento, o inesperado aconteceu. Yoon-hae desabou no chão por causa de sua antiga doença. Eles tiveram que levar Yoon-hae rapidamente para o hospital. Após o exame, o médico disse que a doença de Yoon-hae era extremamente séria desta vez. Depois deste escândalo, Sami foi criticada e enfrentou o questionamento de Lee-jun. Sami também explicou que ela tinha vindo para impedir isso. Só então Sami percebeu que tinha caído na armadilha do presidente Kim. Então Sami ficou com raiva e quis ir procurá-la para resolver o problema, mas foi impedida por Yeon-jun. Ele sabia que mesmo que Sami fosse procurar o presidente Kim, Sami não seria capaz de fazer nada com ela. Então ele decidiu agir por conta própria. Unsu foi visitar Yoon-gae no quarto do hospital, mas ela ainda não queria prestar atenção a Unsu, vendo que Bisu imediatamente disse à garota que estava virando as costas para ela que eu absolutamente não faria uma coisa tão desumana. Inu também estava disposta a apostar tudo o que tinha para provar que ela não era esse tipo de pessoa. No caminho de volta, Inu conheceu o motorista de seu ex-marido. Deste homem, Inu aprendeu uma notícia importante. 10 anos atrás, o ex-marido de Yu e o presidente Kim tiveram uma grande briga em casa. Depois de saber desta notícia importante, Uno imediatamente pensou em como o secretário Jun tinha ido ao centro de avaliação para enviar 2 relatórios de avaliação de pai e filha antes de cair do último andar. Neste momento, Uno pareceu entender o que o presidente Kim estava tentando esconder. No dia seguinte, os resultados do exame médico de sua filha foram divulgados. A situação é terrível. Young-hae tem aterosclerose pulmonar e está nos estágios finais. Se o medicamento não funcionar, Young-hae viverá apenas menos de 1 ano. Ao ouvir esta notícia, Giman sentiu-se extremamente desolado naquela noite. Ele sentou-se sozinho do lado de fora do hospital e chorou silenciosamente. A coisa mais lamentável foi que depois de testar o medicamento, o tratamento não teve efeito algum, mas em vez disso piorou a doença. Nesse momento, o médico também estava extremamente desamparado.
A única opção restante era aceitar um transplante de pulmão. No entanto, ao contrário de outros órgãos do corpo, os pulmões geralmente precisam esperar por um documento de doação assinado por um membro da família que está em estado de morte cerebral. Mas este é um pedido difícil de fazer para um membro da família que infelizmente faleceu em um acidente. Além disso, como Yungai é tão jovem, a chance de encontrar uma pessoa adequada tem ainda menos medo de que seja muito difícil resistir até que um doador seja encontrado. Jaemin, é claro, não ficaria parado assistindo sua filha deixá-lo. Então, ele sugeriu que queria doar sozinho. O médico disse que, embora esse método de doação fosse legal, nunca houve um caso assim no país antes. Além disso, mesmo que quisessem doar, teriam que fazer um teste de compatibilidade primeiro. O mais importante era que a taxa de sucesso dessa cirurgia era extremamente baixa. O doador pode não sobreviver. Jiman não conseguia pensar nessas coisas. Ele só queria salvar sua filha naquele momento. Unu de repente entrou e disse que ela deveria deixar a doação para ela, mas o médico disse a ela que, como essa forma de doação de órgãos era muito especial para evitar ganho pessoal e troca ilegal, apenas parentes legais poderiam fazê-lo depois de conversar com o médico. Jaemin confortou Unu. Era o mesmo para qualquer um que salvasse sua filha. Ele então foi fazer um teste de compatibilidade. Unsu voltou para casa naquela noite. Inesperadamente, o presidente Kim estava esperando por Unsu em casa. Ela parecia extremamente satisfeita. Ela imediatamente usou a doença de Yunhai para ferir o coração de Unu. Isso era algo que Unsu não suportava, então ela imediatamente correu e agarrou o cabelo do presidente Kim. Então os dois começaram a brigar muito rapidamente. A secretária do presidente Kim correu e empurrou Unsu para o chão antes de sair. O presidente Kim não se esqueceu de irritar Unsu. Ela queria que Unsu sofresse a dor de perder um filho como ela. No entanto, Unsu deitado no chão naquele momento não sofreu. Quer dizer que ela não ganhou nada. Ela ganhou o cabelo do presidente Kim. No dia seguinte, os resultados do teste de compatibilidade da filha saíram. Jaemin não era elegível para doar, justamente quando ele não sabia o que fazer. Unu disse a ele que ela era elegível para doar porque ela tinha escondido Jaemin de fazer um teste de compatibilidade. Unu se sentiu extremamente aliviada e disse a ele que ela definitivamente salvaria sua filha naquela noite. Jaemin olhou para Yungai deitada na cama do hospital, e então ele pensou em Wu, que não se importava com sua própria segurança e estava determinada a salvá-la filha. As duas pessoas que ele mais amava, ele realmente não queria perder nenhuma delas, mas elas tiveram que ficar na mesa de operação. Ao mesmo tempo, ninguém podia prever o que aconteceria. Jaemin odiava a si mesmo porque ele não atendia às condições do doador. Neste momento, as emoções complicadas misturadas com o sentimento de desamparo atingiram o coração mais fraco deste homem forte. Portanto, ele só podia sair furtivamente do quarto do hospital sozinho e chorar silenciosamente. No dia seguinte, Unsu foi ver o médico depois de passar no teste de compatibilidade. Ela ainda precisava passar por uma revisão de qualificação, porque esta era uma regulamentação coreana para evitar ganho pessoal ilegal entre o doador e o receptor, se o doador não for parente legal. Então, ele deve ser avaliado pelo comitê de ética somente após a confirmação de que são doadores voluntários. Ari podem ser elegíveis para doar, embora Inu seja a mãe biológica de Yi. Ela não é parente legal. Portanto, se ela quiser transplantar a Ung para Yungai, ela precisa passar por uma avaliação do comitê de ética. Portanto, Unu começou a coletar evidências que poderiam provar que ela sempre amou sua filha nos últimos 10 anos. Jaemin só podia aceitar a realidade de que Unu teve que correr o risco de transplantar um pulmão para Yungai. Mas mesmo essa pior opção não progrediu muito bem. Jaemin de repente recebeu um aviso do diretor de que o comitê de ética que deveria ser realizado havia sido cancelado. O diretor disse que essa cirurgia de transplante de pulmão era extremamente perigosa. Isso nunca tinha acontecido antes no país. Portanto, o hospital decidiu cancelar esta cirurgia anual, mesmo tempo em que o diretor lhe disse que alguém poderia lhe dar uma solução melhor. Era o presidente Kim. Então, Jaemin foi até ela, com certeza. Ela era a responsável pela abolição do Conselho de Ética. No entanto, ela disse que odiava apenas Su, não a criança, ao mesmo tempo em que enfatizou que a criança era sua única linhagem. Então, ela fingiu amar sua sobrinha e queria que ela recebesse o melhor tratamento. Disse que havia encontrado um doador adequado e especialistas pulmonares competentes no Japão. Contanto que Jaemin concordasse em terminar com Unu, ela poderia providenciar uma cirurgia na Yunghai. Jaemin não
tinha outra escolha neste momento para salvar Yungai. Além disso, ele não queria que Uno corresse riscos, então ele só podia concordar com o pedido dela. Mas ele também sabia que tipo de pessoa ela era. Então ele a avisou que se ele descobrisse que ela estava mentindo, ele a mataria pessoalmente no dia seguinte, enquanto Uno saía de casa para se preparar para comparecer ao Conselho de Ética. Jaemin já estava esperando por ela no portão. Ele disse a ela que o Conselho de Ética havia sido cancelado. O presidente Kim providenciou a ida de Yungai ao Japão para uma cirurgia Uno, estava muito cética sobre seu arranjo. Mas Jaemin disse que mesmo que houvesse uma pequena chance, ele o aceitaria porque esta era a única maneira de salvar sua filha. Além disso, ele não deixaria Yunu se machucar depois disso. Ele imediatamente terminou com ela. Neste momento, Unu entendeu que esta era a condição para o presidente Kim ajudar sua filha. Mas Inu não podia ficar tranquila em deixar sua filha para o presidente Kim. Portanto, Inu foi encontrar o diretor do hospital e implorou a ele para reabrir o conselho de ética, enquanto isso deste lado. Quando chegou a hora de partir para o Japão, o presidente Kim imediatamente convocou um grande número de repórteres ao aeroporto para promover seu trabalho de caridade mais uma vez. Portanto, ele recebeu muitos comentários positivos, mas estranhamente Jotamin e Yoon-hae ainda não estavam em lugar nenhum no aeroporto, então ela ligou para ele imediatamente. Mas Gaemin disse que eles não precisavam mais ir ao Japão porque o comitê de ética foi reaberto imediatamente, o que a deixou extremamente irritada. Neste momento, a tela grande relatou que o presidente Kim havia transferido secretamente o grupo dinheiro, comprando um grande número de pinturas de arte de origem desconhecida. Diante do questionamento constante do repórter, ela só conseguiu escapar rapidamente da cena. Tudo isso era de Yan Jun, um atleta famoso no país. Muitas empresas queriam assinar um contrato de porta-voz com ele. Acontece que seu contrato de porta-voz com o grupo do presidente Kim estava prestes a expirar. Portanto, ele imediatamente marcou uma reunião com o presidente Lei, seu concorrente, e então ele revelou deliberadamente que não queria continuar cooperando com o presidente Kim porque ele ouviu alguns rumores ruins sobre ela. Então, do presidente Lee Yang-jun, ouviu notícias importantes há 3 anos, o presidente Kim patrocinou um homem chamado Ha Yang-jae, um pintor que nunca mostrou seu rosto. As pinturas deste pintor eram extremamente comuns, mas o presidente Kim pensou que suas pinturas de dor tinham grande valor de coleção e usou o dinheiro do grupo para continuar comprando-as. Portanto, o valor das pinturas do pintor Hanji também aumentou muito rapidamente, e recentemente, uma pintura foi vendida por vários bilhões. No entanto, o único comprador foi o presidente Kim. Depois de saber desta notícia importante, Yan-jun marcou um encontro com o presidente Kim em sua vila enquanto comia. Ele intencionalmente derramou vinho em si mesmo e correu para a vila para encontrar o banheiro, mas na realidade ele queria entrar furtivamente em uma sala onde ninguém estava interessado. E lá ele gravou o presidente Kim usando os fundos do grupo para comprar um grande número de pinturas depois que Yan-jun entregou os documentos que havia investigado para Jaemin. Então Jaemin e os líderes da estação de TV revelou esse assunto ao público muito rapidamente. O comitê de ética foi reaberto sem problemas. Após muitas rodadas de respostas de Yu, o comitê concordou unanimemente que a doação de Yoon-soo não era para nenhum benefício. Portanto, Onu ganhou o direito de doar inesperadamente. Nesse momento, o presidente Kim invadiu o comitê e usou a aparência de ter pena de sua neta para criticar ruidosamente o comitê por ousar decidir realizar essa cirurgia perigosa em Ixtri sem seu consentimento. Uno já havia se preparado para sua aparição. Unsu imediatamente lhe deu o relatório do teste de DNA depois que ela o abriu. Estava claramente declarado que o presidente Kim não tinha nenhum relacionamento com Yoon-gai. O presidente Kim sabia disso há muito tempo, mas sempre tratou a garota como uma avó à primeira vista. Uno sabia que o presidente Kim tinha outras intenções diante deste relatório. O presidente Kim só conseguia se sentir bravo, mas não podia fazer nada. Uno usou um olhar determinado para dizer a ela que não importa o que você quisesse esconder, eu iria descobrir tudo lentamente. Então, quando o presidente Kim retornou à empresa, um grande número dos promotores vieram e pediram sua prisão por suspeita de sonegação fiscal e uso não autorizado de fundos da empresa. Mas quando confrontada com o questionamento do promotor, a presidente Kim respondeu com muita fluência. Ela continuou insistindo que as obras de HG eram valiosas e que comprar essas obras era um investimento para a empresa, era apenas que o gerente de arte era irresponsável e não mantinha um registro cuidadoso.
Além disso, ela também disse que havia mudado o trabalho do gerente irresponsável, porque não havia evidências suficientes. Os promotores estavam impotentes e só podiam deixá-la ir. Felizmente, as coisas mudaram rapidamente. O suspeito que apareceu no vídeo de vigilância da queda do secretário Jun de um lugar alto foi preso pela polícia. Mas quando confrontado pela polícia, ele se recusou terminantemente a admitir sua culpa, mesmo que lhe mostrassem uma foto dele na cena naquele dia. Ele negou de todas as maneiras, disse que estava lá apenas para uma caminhada, já que não havia evidências diretas. A polícia e Jae-min não tinham outra escolha. Jae-min então mostrou à ONU uma foto dos itens. O suspeito estava carregando o ONU. Ficou surpreso ao descobrir um objeto familiar na foto. Era o relógio que seu ex-marido usava. O suspeito foi rapidamente liberado da delegacia. Nesse momento, alguém apareceu e bloqueou seu caminho. Essa pessoa disse que o presidente Kim queria vê-lo. Então ele entrou no carro e foi para um túnel. Mas depois de parar, Jae-man entrou no carro. Jae-man então tirou uma foto do relógio e disse a ele que seu relógio era feito sob medida, existem apenas 3 no país. E este foi o que foi perdido na cena onde o filho do presidente Kim foi assassinado há 10 anos. O suspeito viu isso e saiu apressadamente do carro para escapar. Mas a polícia já havia emboscado nas proximidades e o deteve no túnel. Diante do interrogatório da polícia, Unu e Jae-man, para salvar sua vida, ele só pôde admitir que tudo o que fez foi ordenado pelo presidente Kim. O secretário Jun foi de fato morto por ele, mas ele se recusou firmemente a admitir que havia assassinado o ex-marido de Anu. Ele disse que quando recebeu a ordem de ir ao local, o ex-marido de Yoon-soo estava já morto. Ele estava apenas ganancioso por dinheiro. Então pegou alguns objetos de valor e também trouxe a gravação do presidente Kim instruindo-o a matar o ex-marido de Unu para a polícia. Foi claramente registrado que o presidente Kim o instruiu a assassinar seu filho e então colocar toda a culpa em Yoon-soo. Não muito tempo depois, a polícia obteve um mandado de prisão para a presidente Kim. Mas quando eles estavam prestes a prendê-la, eles inesperadamente a encontraram em frente à delegacia de polícia. Ela disse que veio confessar sob o interrogatório da polícia. Todos pensaram que o presidente Kim estava tramando algo novamente. Mas ela admitiu seu crime quando confrontada com as perguntas. Ela deu uma razão razoável quando era jovem. Seu marido frequentemente batia nela. Seu filho não suportava ver seu pai assim todos os dias, então ele matou seu pai. Embora o filho não tivesse nascido do presidente Kim, os dois dependiam um do outro para sobreviver. Mas depois que ele cresceu, ele não conseguiu escapar do pesadelo de seu pai. Ele sempre sentiu como se seu pai estivesse parado no canto observando-o. Então ele só podia usar drogas para aliviar seu medo. Então ele poderia se livrar desse medo. O presidente Kim não queria que a corporação que ela construiu com suas próprias mãos fosse destruída em suas mãos. Então ela mandou alguém matá-lo. Ela até disse descaradamente que simplesmente não queria que seu filho vivesse com dor depois que o presidente Kim foi preso. A imprensa imediatamente correu para relatar sua história. A famosa figura de caridade matou seu filho e então Krui culpou sua nora Yoonu, que havia sido injustiçada por 10 anos. Finalmente recebeu o reconhecimento da família de Jan. Young-ha também se desculpou com ela. E como os dois se reconciliaram como antes, abraçando-se fortemente. Porém, Yoonu ainda não planejava contar a filha que eu era sua mãe biológica, porque Yoonu estava prestes a se submeter a uma cirurgia com o jovem Hai, algo que ela nunca havia experimentado antes. Jae-min então visitou o túmulo do pai de Yoonu, com a equipe que trabalhava lá. Ele descobriu que o número depois de 0 e 49 que ele estava procurando antes era o número da lápide do pai de Yoonu. Portanto, Jae-man rapidamente pediu à equipe para abrir a lápide e encontrou uma carta dentro. Havia um USB na carta que ele imediatamente abriu o USB para ver o conteúdo dentro. Era a cena do pai de Yoonu encontrando a vítima 10 anos atrás. Também havia uma parte do carro parando atrás. Ele imediatamente deu zoom para ver essa pessoa. Era a secretária Kim, a pessoa que sempre seguiu o presidente Kim. Ao mesmo tempo, a secretária Kim veio até a porta de Yu e confessou a ela sobre o crime que ele estava escondendo. Ele sempre seguiu as ordens do presidente Kim. Mas Yu não o culpou naquele momento. O telefone da secretária Kim tocou novamente esse toque familiar. Lembrou Yu de a cena onde seu ex-marido foi assassinado há 10 anos. Ele foi quem assassinou seu ex-marido e a culpou pelo crime. Unu originalmente pretendia pedir ajuda discretamente, mas a secretária Kim viu que algo estava errado. Então ela só pôde agir contra ela. Ela jogou a cesta nele e correu apressadamente.
mas ele a puxou de volta, a pressionou no chão e a estrangulou. Então ele continuou socando Yoon-soo, até que ela desmaiou. No momento crítico, Ji-man atropelou a secretária. Kim viu isso e só pôde fugir. Ji-man rapidamente foi verificar Yoon-soo e a levaram para o hospital logo depois que o secretário Kim foi parado pela polícia na galeria Haeng-je. Descobriu-se que o artista que não havia mostrado seu rosto era o secretário Kim. Depois que o presidente Kim soube que o secretário Kim havia sido preso, ela ficou extremamente preocupada e até disse ao advogado para não se preocupar com ela. Ela teve que pagar a fiança para libertar o secretário Kim. Descobriu-se que o secretário Kim era seu filho biológico. A razão pela qual ela matou o ex-marido de Woo não foi porque ela estava preocupada que o grupo fosse destruído em suas mãos, mas porque depois de saber a identidade da secretária Kim, o ex-marido de Uno frequentemente batia na secretária. Kim, para proteger seu filho biológico, ela assassinou o ex-marido de Uno. No final, a polícia investigou toda a verdade. A imprensa criticou esse comportamento maligno. O que espera o presidente Kim e a secretária? Kim é a punição severa da lei antes da cirurgia Uno. E toda a família de Jaemin se reuniram para encorajá-los. Esta família é extremamente adorável. Só tem uma última dificuldade restante no dia seguinte. Uno e Young estavam ambos em uma cama do hospital e foram empurrados para a sala de cirurgia logo depois que Ji-man levou sua filha saudável para uma mansão e Yoon-soo já estava esperando por eles lá. Aconteceu que um milagre aconteceu durante a cirurgia. Assim como a família de 3 viveu muito feliz. O filme termina aqui. Obrigado a todos por assistirem. Adeus e até breve.